Gente, então vamos continuando aqui com a nossa série de aulas sobre República Velha, né? Primeira República e tal. Porém, aqui comentando as questões sociais desse período, né? Lembra que se a gente vai falar de questão social da República Velha, a gente pode pensar em Canudos, Contestado, as greves de São Paulo, revolta da vacina, revolta da chibata, o cangaço, Semana de Arte Moderna, formação do Partido Comunista, enfim. Nessa aula aqui, eu quero comentar sobre mais 3 situações relacionadas a essa questão social, que são revolta da chibata, revolta da vacina e as greves que aconteceram em São Paulo durante esse período. Pois bem, vamos começar pela greve de São Paulo, então. A gente sabe que o Brasil sempre teve uma tradição econômica voltada para a agricultura, né? Desde o período da cana, passando pela questão do café e tal, a gente viu a dificuldade de a indústria se instalar aqui no Brasil. A gente está na República Velha, já faz 400 e poucos anos de história e não tem indústria aqui, não é? Enquanto isso, a indústria vai muito bem, obrigado, lá na Europa, a todo vapor, desde o século XVIII, no caso da Inglaterra, desde o XIX, na Europa, né, como um todo. E aqui no Brasil, a gente tem esse setor agrário, né, muito forte e tal, porém, de uma maneira muito tímida, né, as indústrias vão crescendo aqui aos poucos, o número de operários que trabalham dentro dessas indústrias, frequentando a questão do dia a dia, né? O contorno social, a vida de operário, a vida nas cidades, né? Cidades como São Paulo e tal. E então quer dizer que essas indústrias elas crescem aos poucos, né? Ela cresce o número de operários e tal. Agora, lembra que a mentalidade social aqui no Brasil sempre foi escravista, uma mentalidade escravista, né? De hierarquia, o senhor manda e o escravo, né, nesse caso, obedece. Então isso acaba enraizando um tipo de comportamento social nesse brasileiro até a República Velha, né? Tanto por parte da elite que comanda de forma autoritária, patriarcal, né? Como a gente viu lá no coronelismo, no patriarcalismo e tal, quanto por parte dos submetidos, digamos assim, né? Dessa estrutura social do Brasil. Porém, vocês viram que no fim do século XIX, né, depois da escravidão, imigrantes italianos começaram a vir para cá, e esses imigrantes italianos não tinham esse comportamento típico do Brasil, porque lá na Itália, lá na Europa, eles passaram por revoluções, por lutas contra reis, revoluções liberais, mesmo revoluções sociais, anarquismo, socialismo, sindicalismo, formação de sindicato, organização de trabalhador, ludismo, cartismo, uma série de movimentos europeus que fomentavam as conquistas dos trabalhadores, dos operários. E quando esses italianos vêm para o Brasil, eles trazem, né, uma boa parte desses italianos, não todos, né, traz esse aspecto cultural de luta, vamos chamar assim, popular, de luta do operariado, né? E acabam influenciando, então, os operários aqui do Brasil, não é? Então, imagina um choque cultural, né? Num país de submissão, de repente, alguns trabalhadores italianos se veem nessa condição, porém, querendo se impor e querendo lutar, porque eles aprenderam isso lá na Europa. É claro que isso vai gerar choque, né? E a mentalidade aqui no Brasil, como era uma mentalidade escravista, de exploração e tal, o que acabava acontecendo dentro dessas indústrias era
longas jornadas de trabalho, né? 14 horas por dia, multa, castigo corporal, salário baixo, mulheres, né? Com seus filhos, tal. Não existia uma legislação que protegesse essas pessoas. Não existiam leis. Então, esses operários começam a se organizar aqui em São Paulo para formar sindicatos e discutir direitos e deveres dos trabalhadores. E é nesse sentido, então, que no ano de 1917, mesmo ano da Revolução Russa, aqui em São Paulo acontece uma greve com uma importância histórica muito grande, né, nesse sentido, em que eles reclamavam 20% de aumento nos salários, além de outros benefícios, que se reconhecessem alguns benefícios para esses operários, para esses trabalhadores. Pois bem, então, um episódio isolado aqui em São Paulo, tem uma importância grande. Ótimo. De São Paulo, vamos para um segundo episódio aqui, né? Vamos para o Rio de Janeiro agora, onde acontece, de um lado, a revolta da Chibata, e de outro lado, a revolta da vacina. A revolta da Chibata primeiro, né? Ela acontece no Rio de Janeiro, em 1910, né? E ela tem a ver com a Marinha Brasileira, né? Como a Marinha Brasileira tratava os seus marinheiros, né? Então, lembra, de novo, dentro daquela hierarquia social, tal, existe uma mentalidade escravista, escravocrata, patriarcal, de mando e de submissão nas várias instituições do Brasil, inclusive na Marinha. Né? As pessoas os pequenos marinheiros que tentavam entrar para a Marinha Brasileira, as pessoas mais simples, né? Elas entravam com a intenção de tentar melhorar, de crescer na vida, de receber os salários melhores, né? De crescer na carreira da Marinha. Então, desde as pessoas mais simples, os simples marujos, que ou eram filhos de ex-escravos, né? Eram negros, eram mestiços, não é? E então esse pessoal todo passa a ser maltratado, porque é uma questão típica da questão social escravocrata no Brasil. E como uma dessas características que estão enraizadas foi sempre a situação do comando a partir da agressão física, da violência, da chibatada, né? Então quer dizer que isso adentra o ambiente da marinha, o ambiente dos navios, para com as pessoas de baixa patente, e é ali que explode então a revolta da chibata. Né? Os marinheiros eles estavam insatisfeitos, não é? Com o trabalho duro, com o trabalho excessivo, praticamente sem direitos, maus tratos, má alimentação, chibatadas. Não somos escravos, não é? Pensavam. A escravidão, teoricamente, acabou, mas a mentalidade escravista não acabou. E essa era a reclamação. Então surge uma liderança chamada João Cândido, e esse indivíduo, então, ele passa a comandar um grupo, né, de pessoas que estavam revoltadas, e eles voltam os dois principais navios que estavam aportados na cidade do Rio de Janeiro. Os dois principais navios se chamavam São Paulo e Minas Gerais. É o nome do navio, o nome da embarcação. Pois bem, eram os dois maiores navios do planeta até então, né? Eles voltaram, esses dois, que aliás é símbolo de riqueza, né? Lembra? São Paulo e Minas são os dois grandes estados do Brasil, então atribuíram o nome do poder dos dois grandes estados para os dois grandes navios, para demonstrar essa potência mundial,
né? Que era essa marinha brasileira, poderosa e moderna, tal. Pois bem, o João Cândido, junto com os revoltosos, voltaram as embarcações para a cidade do Rio de Janeiro, que estava sendo embelezada, reconstruída, repensada, e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Simplesmente. E é claro que aquilo gerou desespero por parte das pessoas, né, que viviam ali naquele local, com medo. Então, qual que é a exigência? A exigência das pessoas é, bom, queremos o fim dos castigos, queremos melhores condições, queremos o fim da chibatada. Muito bem, tudo bem, vamos negociar, vira para lá esse canhão, se rendam, a gente vê o que faz. Ótimo, então eles desistiram, viraram os canhões, a cidade deixou de ser ameaçada, porém os revoltosos ou foram mandados para bem longe ou foram assassinados. Pois bem, eis o resultado final da revolta da Chibata, 1910. Tá, terceira questão, lembra? A greve em São Paulo, revolta da Chibata e a revolta da vacina. A revolta da vacina também no Rio de Janeiro. Ótimo, vamos lá. Rio de Janeiro, capital do Brasil, uma cidade com esgoto a céu aberto, muitas barrocas, muitos barracos, muita favela, digamos assim, esgoto a céu aberto, as pessoas pobres, mal vestidas, negros ou ex-escravos, filhos de ex-escravos, pobreza na capital do país. Pois bem, então, digamos que a elite pensa em reformar a cidade, segundo dizem, né, para inglês ver, né, para ficar bonito. A capa fica bonita por trás dos contrastes sociais, segundo algumas interpretações históricas. Muito bem. Existia um projeto, então, de higienização da capital, né? Vamos limpar, construir grandes alamedas. Alameda é uma avenida larga, muitas árvores e com muitos casarões, só que esses casarões ficavam relegados para as pessoas mais ricas, né, para a elite poder circular suas carruagens, né? E para isso, então, era necessário limpar os barracos, derrubar os barracos, e as pessoas não tinham para onde ir, e a lei vinha de cima para baixo. O Estado mandou derruba porque a gente precisa enfeitar isso aqui, né? Essas pessoas ficam revoltadas, ficam desesperadas com seus filhos, seus maridos, esposas, não tem para onde ir, então o que eles fazem? Vão morar nas margens do Rio de Janeiro. Só que a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade que geograficamente ela é bastante acidentada, né? Tem muitos morros, então quer dizer que esse povo mais pobre, o povo negro, sobe o morro para formar aquilo que a gente chama de comunidade. As primeiras comunidades, as primeiras barrocas, as primeiras favelas do Rio de Janeiro. E essas pessoas, é claro, elas passaram, pelo aperto do local, não é? Elas passam a pagar, por exemplo, aluguéis mais caros. Então elas tiveram seu barraco derrubado, não podiam viver ali mais naquele lugar, tiveram que se distanciar, viver à margem, marginalizados, e com o preço do aluguel mais alto, não podiam circular nos lugares embelezados da cidade. Ali ficou nas mãos da elite, né? Eram proibidos, portanto, e enfim, estavam bastante indignados e revoltados, a ponto de bala. É nesse contexto que Oswaldo Cruz, um médico da época, para tentar diminuir ou acabar de uma vez por todas com a varíola,
propõe a vacina contra a varíola. Porém, não teve propaganda, não teve explicação. A lógica era assim: um militar e alguém da área da medicina, da área da saúde, subiu o morro, num lugar de pessoas que estavam revoltadas, né, por causa da situação anterior. Eles invadiam o barraco e acabavam obrigando as pessoas a tomarem vacina, sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Ali foi a gota d'água, foi o estopim, foi o limite para as pessoas descerem o morro, quebrando tudo, virando viaturas, quebrando coisas pelas ruas, pelas alamedas, pondo para fora a sua revolta, invadindo delegacias. Pois bem, a vacina foi suspensa. É claro que muita gente acabou tomando lá umas bordoadas, né, para abafar o movimento. Tudo bem? Então esse é um outro episódio. Como que, então a gente viu tanto no primeiro caso, quanto no segundo, quanto no terceiro, em outros casos também, Canudos, contestado, né, como que o Estado brasileiro tratava as questões sociais, né? Tratava com base nessa lógica da desinformação e do patriarcalismo e do coronelismo, da imposição do Estado sobre uma nação que deve levar o nome de brasileira, não, enfim, isso é uma outra questão para uma outra história. Tudo bem? Então, nessa aula aqui, greves em São Paulo, revolta da chibata e revolta da vacina. Valeu, gente!